Vamos começar a criação das tabelas no nosso banco de dados. E agora eu vou ser bem radical com você. Olha só o que eu vou falar. Se você quer criar um sistema de uma forma mais profissional, sendo bem radical, hein? Não use a geração de tabelas no banco de dados com o Hibernate. Ok? Normandes, por que você está falando isso? É tão fácil deixar o Hibernate criar as tabelas no banco de dados para a gente? É verdade, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Hibernate.org. Vamos aqui na documentação dele, ó. Na documentação, no User Guide. Tem uma seção aqui, Domain Model, Schema Generation. Vamos dar uma olhada aqui? Ou seja, deixar o Hibernate gerar o esquema no banco de dados para a gente, né? Então aqui, né, ele vai estar falando que o Hibernate permite, né, gerar, né, o banco de dados a partir dos mapeamentos das nossas entidades. Beleza? Porém, olha só, tem uma lâmpadazinha aqui. Ele está falando, ó, entretanto, contudo, todavia, né, a geração de esquema automática é muito útil para testar, para prototipar, né, ou seja, para propósitos de teste e protótipo, ou seja, estou começando ali, né? Entretanto, né, esse although aqui significa entretanto. Em um ambiente de produção, é muito mais flexível gerenciar o esquema usando Incremental Migration Scripts, ou seja, scripts de migração incremental. Ou seja, o Hibernate está falando para você, olha, é muito legal, é bem fácil, né, para você testar, para você prototipar alguma coisa ali, mas para um ambiente de produção, não. Não é legal deixar o Hibernate gerar, né? Ele fala que vai ser muito mais flexível nós gerenciarmos os esquemas usando uma ferramenta de migração, ok? Então, se o Hibernate está falando isso, né? Ele que é o dono do Hibernate está falando isso, a gente deve acreditar também, né? Então, assim, realmente é muito fácil, né? Você só faz as suas entidades, coloca lá em produção, sobe a aplicação e tem as suas tabelas criadas. Beleza, show. Só que isso pode deixar o seu banco de dados com alguns problemas. Como, por exemplo, você adicionou uma coluna e depois, por algum motivo, não vou ter mais essa coluna. Você vai lá, paga da sua entidade, o Hibernate não vai pagar aquela coluna do banco, vai ficar lá. Não é? Então, isso pode deixar o seu banco ali com uma, entre aspas, sujeirinha, né? E assim, para fazer geração dos esquemas, dependendo da empresa que você está trabalhando, quem tem acesso a isso são alguns DBAs. Então, o usuário da sua aplicação não vai ter um usuário sem é capaz de criar tabelas, essas coisas. Então, teria que deixar, de repente, um DBA fazer isso, algo assim, ok? Então, por isso que nós vamos usar aqui nesse curso flywaydb.org. É uma ferramenta de migração. Permite nós evoluirmos o esquema do nosso banco de uma forma fácil, confiável, né? Então, essa é a ideia, usar o Fly. Existem outras também. Eu gosto do Fly, eu acho que ele é simplesinho, tem uma integração legal com o Spring Boot. Beleza? Então, para os nossos propósitos aqui, vai funcionar bem legal. Ok? Não vamos entrar em tantos detalhes assim do Flyway, né? Não vou falar dessas questões de produção, de geração por fora e tal, mas já fica aí como uma forma, você ficar curioso aí. Vou ter que estudar mais sobre esse cara. Beleza? Mas vamos lá, mas vai dar para eu te mostrar como ele funciona bem. Bom, então nós estamos aqui com configuração de conexão com o nosso banco de dados e o que eu vou fazer? Criar a nossa primeira tabela. Deixa eu te mostrar o esquema, aqui o diagrama de classes que eu fiz aqui para este projeto. Ele está aqui, diagramas, beleza? Olha só.
Esse aqui é o diagrama de classe que está guiando o nosso projeto. Deixa eu te mostrar, né, um pouquinho mais sobre ele aqui. Já te mostrei, né? Vou mostrar mais uma vez. Temos a categoria, então o lançamento ele tem uma categoria, né? Então eu vou começar pela categoria, criando aqui a tabela de categoria que tem apenas o nome. Para a gente começar a ver, né, depois os recursos no REST. Vamos começar pelo simples, depois nós vamos evoluindo aqui para os demais, ok? Então, vamos trabalhar aqui em cima da tabela categoria. E como é que funciona aqui para o Flyway funcionar? Bem, primeiro a gente precisa colocar a dependência aqui no POM, certo? Então, deixa eu copiá-lo aqui. E aqui no nosso POM XML, um pouquinho aqui para baixo, vou colocar aqui, ó, migrações Flyway, group ID org.flywaydb, artifact ID flyway-core. Beleza, salvei. Ele vai baixar. Quando eu altero o POM, eu costumo parar o serviço aqui, ó. Então pode ser que dê algum problema, então normalmente eu venho e mato tudo para não ter probleminha, ok? Então Flyway está aqui como dependência. Como que ele funciona? Ele vai procurar scripts de migração. O que são scripts de migração? São arquivos SQL, ok? SQL simples, que você vai escrever ali, o create table, essas coisas. Não, Normandes, mas dá muito mais trabalho que deixar o Hibernate criar. Dá, mas te dá mais flexibilidade. Você vai entender por quê. Eu vou criar aqui, ó, dentro de Source Main Resource, duas pastas. Vou vir aqui, ó, folder, db, D de dado, B de bola, de database, /migration. Ok? Vai ficar aqui, ó, dentro de Source Main Resource, db migration. Eu posso apagar esse static, esse template aqui, porque essa aplicação aqui não é uma aplicação que terá arquivos. Eu não vou servir a página HTML, JavaScript, nada daqui dessa aplicação. Aqui é só API, né? Então eu só posso apagar aquele static e aquele template que seria para a gente colocar esse tipo de coisa. Imagens, páginas HTML, ok? Então, db migration é aqui que o Flyway procura por nossas migrações, pelos nossos scripts de migração. Por que migração, Normandes? Porque nós vamos migrando o banco de dados de uma versão para outra. Então, eu migro o banco de dados da versão 1 para a versão 2, para a versão 3 e assim sucessivamente. Okay? Por isso que é chamado de migração. Então, eu vou criar uma primeira migração aqui. Então, eu vou criar um arquivo, botão direito, New File. Coloco um V, tem que ser um V, aqui, não tenho certeza se tem que ser maiúsculo, mas eu sei que tem que ser um V, obrigatoriamente. Depois a versão, aí eu costumo colocar com 2 dígitos, 0, 1, para ficar em ordem aqui no Eclipse, ok? Mas não precisaria. Se você quisesse colocar 1, 2, 3, sem o 0 aqui, funcionaria também. Só que eu costumo colocar com 2 dígitos para ficar em ordem. Porque se você colocar assim, na hora que se chegar na migração 11, por exemplo, ela vai ficar na frente da migração 2. Entendeu? Então, por isso que eu coloco assim. 0, 1. Agora, tem que ser, isso aqui eu lembro que é certeza, 2 underscores. Ó, coloquei o primeiro, coloquei o segundo. Tem que ser obrigatoriamente 2. E aí você vai escrever o que essa migração faz. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, criar, e aí eu vou separando por um underscore as palavras. E registrar categorias.sql. Criar e registrar categorias. Então, recapitulando, tem que começar com V, coloca maiúsculo aí. Eu não lembro se com minúsculo funciona, mas eu costumo colocar sempre maiúsculo. 01, tem que ter 2 underscores, não é só um. Depois você vai colocar o nome separado por um underscore sempre. Criar e registrar categorias.sql. E aqui nós vamos escrever o nosso SQL, ok? Então, vamos lá, deixa eu só dar uma analisada aqui. Beleza. Vamos criar a tabela. Como que a gente cria tabela? Com Create Table normal. Create Table, categoria. Aí isso aqui é coisa minha. Eu costumo colocar tudo que é do SQL
em letra maiúscula e tudo que é meu em letra minúscula. Mas isso eu que criei essa. Eu acho mais legal assim, fica mais fácil eu ver o que eu criei e o que é do banco, né? Aqui eu só estou colocando algumas coisas para configurar a tabela, ou seja, eu quero a engine de InnoDB e o char7 como o TF8, ok? A engine InnoDB é que garante a consistência do banco para mim. Então, se eu tentar apagar uma categoria que esteja relacionada com o lançamento, por exemplo, não vou conseguir, beleza? Bom, então vamos lá. Create table categoria, código big int 20 primary que auto incremente. Então tem um código, né? Tem um ID essa tabela. Eu vou colocar em português mesmo como código. Poderia ser ID. Ah, não, eu quero colocar como ID. Beleza. Eu vou colocar em tudo em português aqui. Nome varchar de uns 50 not null. Ok? Então essa é a tabela categoria. Ah, não, mas vai dar muito trabalho, né? Eu não estou ainda concordando com você sobre uma ferramenta de migração. Começa a usar, você vai ver alguns benefícios. Por exemplo, quando eu comecei a desenvolver esse projeto aqui, para criar, né, o curso, eu tinha adicionado mais coisas aqui na categoria. Por exemplo, tinha uma coluna cor aqui, extra. A gente ia colocar uma cor na categoria. Aí depois a gente chegou à conclusão, falou, não, acho que não precisa não vai agregar tanto assim, né? Vamos tirar. Só que eu já estava com as tabelas criadas, né? Eu criei uma nova migração para dar um drop nessa coluna. E aí eu não precisei alterar nada nesse create table. Aqui eu fui em uma outra migração, imagina que foi lá na migração 5, por exemplo, que eu resolvi tirar essa coluna da categoria. Okay? Então, quem pegasse o projeto para implantar, era só rodar as migrações que continuaria funcionando. Não teria problema. Eu não precisava vir aqui na migração 1 e sair alterando. Não preciso fazer nada disso. Nada. Ok? É só ir evoluindo o banco. Ou seja, depois que você criou esta migração, você não vai mexer mais nela. É importante falar isso. Ainda bem que eu lembrei. Ó. Criei essa migração. Executou, funcionou, tá belezinha? Você não mexe mais nela. Se você arrependeu de alguma coisa lá na frente do projeto, você não vai voltar aqui. Você cria uma migração lá para consertar, né, o que ficou errado na primeira versão. Beleza? Pode ser que aconteça isso, pode ser que durante o curso aqui eu resolva mudar alguma coisa ainda, né? E aí a gente pode passar por isso. Talvez não, acho que não vai passar não, mas poderia acontecer. Então aqui eu criei a tabela categoria e já para ter alguma coisa no banco de dados, para não ficar tão assim, sem nada, né? Vamos colocar algumas categorias aqui. Olha lá, já posso fazer inclusive inserts. Então, insert into categoria, nome, velos, lazer, alimentação, supermercado, farmácia ou outra categoria, outro tipo de receita ou despesa que eu vou ter, ok? Prontinho, só isso. Estou com a migração, então coloquei aqui a dependência, criei um arquivo db migration seguindo esse padrão de nomeação, fechou. Agora eu posso subir a aplicação. Qual que é a integração legal com o Spring Boot? Quando eu estou subindo a aplicação, o Spring Boot executa já o Flyway para a gente. Ok? Então, por isso que existe essa integração legal. Acaba sendo como aí um Hibernate funcionando, né? Você está subindo, ele já vai lá e cria para a gente. Você não tem que fazer nada, nenhum passo extra. Olha lá, apareceu aqui, ó. Flyway, né? Está fazendo a migração, ó lá, validando a migração. Ele com sucesso aplicou a migração no nosso esquema Alga Money API. Vamos lá conferir? Subiu a aplicação. Se a gente vier aqui no banco de dados, estou conectado no Alga Money API. Se eu vier aqui, tem uma opção aqui, ó, Refresh Tables. Refresh Tables. Olha aqui a tabela categoria. Vou fazer um select nela. Select asterisco, deixa eu dar um... Tá a fonte aqui, asterisco, from, categoria. Olha aqui, lazer, alimentação, supermercado, farmácia e outros. Foi feito aqui, beleza? Mas espera aí,
Tem uma tabela extra aqui, Schema Version. Vamos ver o que tem dentro dela. Schema Version. Olha só. Ela tem aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a fonte. Vou ter que dar um zoom aqui. Deixa eu configurar aqui para aumentar o zoom. Beleza? Olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Agora sim. Olha só, o que tem nessa tabela Schema Version? Version Rank 1, qual que está instalado? Versão 01. Olha lá a descrição, criar e registrar categorias. Tá vendo então por que a gente precisa separar lá com um underscore? Ele já coloca aqui de uma forma que fica mais fácil a gente ler, né? A versão também, a versão 01, aquela V01. Olha o nome do script, ó, V01, 2 underscores. Então ele pega esse 01, ó, coloca aqui. Então eu vejo a versão 01 desse script aqui, ok? Então, com isso daqui, ele te mostra a data aqui também, ó, que é bem legal. Dá para você ver, né, o dia e a hora que foi executado, né, esse script aqui. Então dá para você acompanhar bastante coisa, né, principalmente em produção, né, quando você estiver trabalhando em produção. Beleza? Então, aqui você consegue descobrir em qual versão está cada banco de dados. Olha só que outra coisa bem legal. Então, você sabe que esse banco aqui na sua máquina está na versão 01. Qual é a versão que está no banco de homologação? Faz um select nessa tabela aqui que você vai descobrir. Qual a versão que está o banco de produção? Mesma coisa. Seu colega está com algum problema, né, relacionado a banco. Qual versão que você está aí no banco? Será que essa migração foi aplicada com sucesso na sua máquina aí, no seu banco? Será que essa migração foi aplicada no ambiente de homologação? Então dá para você ver exatamente em qual fase está o banco de dados. Ok? Por isso que é legal, te aconselho fortemente a você usar o Flyway ou qualquer outra ferramenta de migração nos seus projetos. Ok? Então, para essa aula é isso. Valeu!